Bom dia, pessoal, tudo certo? Vou dar aqui então uma repassada com vocês nas alterações do layout, a partir do que a gente tinha conversado da última vez. Então, passando aqui ó, já direto para a parte do térreo ali, aqui a gente tem a implantação da casa, né? Aqui o terreno aqui em esquina, né? Então a gente tem aqui o acesso de pedestres, tá ok? Já num novo formato aqui, é aqui um acesso de veículos que permaneceu naquela mesma região ali. Então, isso aqui é mais para vocês visualizarem o entorno aqui do terreno e como que está a implantação da residência, tá? Conversando com todo esse entorno aqui. Eu vou passar para o próximo slide ali, para ampliar somente essa região aqui da casa, para a gente conversar um pouquinho mais detalhadamente do que está acontecendo nessa projeção aqui, ó, onde tem a projeção da parte mais alta ali da casa, tá? A linha tracejada aqui. Então aqui a planta ampliada, tá? Parte do térreo ali, a gente tendo o acesso da residência por aqui. Fiz a substituição aquela da rampa por um volume aqui com a escada, onde eu acoplei, né? Aqui estaria a parte da escada, a escada ela sobe aqui, vem para cá, sobe o degrau aqui e chega lá no segundo pavimento, tá ok? Então, esse aqui seria o volume básico da escada. Então, eu estendi ele um pouquinho aqui para baixo, ó, por baixo da projeção do segundo pavimento que está passando aqui, ó, onde está o limite da cor verde com a branca, é onde tem a projeção do pavimento superior, tá ok? Então eu estendi isso aqui um pouquinho para frente para poder conformar um hall de entrada. Então tu tem um hall de entrada completamente fechado aqui na parte do térreo, tá? E esse hall de entrada eu ainda consegui aqui ó, uma porta ó, que ele leva, ó, esse acesso aqui está indicando o acesso para o hall, tá? De quem entra aqui na garagem, a pessoa desce, sai do carro e ela vem aqui por trás da casa, ela consegue entrar no hall de entrada por essa porta lateral aqui. E essa aqui fica sendo a porta principal, o acesso de pedestres, tá? E aqui eu botei com um vidrinho, ó, a gente pode fazer ela envidraçada, esse hall, nesse L aqui, que pode ficar legal, tá? Aqui tem algumas aberturas também, né? Que depois a gente vai ver no 3D como é que vai ficar isso, como é que vai se comportar, e a gente tem então a escada que leva lá para cima. E eu, por estender o hall de entrada aqui, ó, eu fiz também uma entrada ó, de serviços. Aqui tem um pequeno hallzinho ó, de serviços, tá? Que ele dá o acesso aqui para a parte de jardinagem, o cantinho da jardinagem aqui, e nessa outra portinha aqui a gente tem então o acesso da lavanderia, tá? Que ela também fica com acesso para a área externa. Mas aqui o legal, diferente daquela proposta anterior, é que a gente tem o acesso da lavanderia, o cantinho da jardinagem e o lavabo aqui de baixo, todo ele por dentro do hall, ou seja, por dentro da casa. Tu não precisa sair da casa para acessar essas áreas aqui. Elas já estão automaticamente todas elas interligadas e conectadas com a parte interna da casa, porque antes, né, na rampa, a porta de entrada da residência ficava no segundo pavimento, certo? Agora ela está aqui, ó. Ou seja, isso aqui é como se estivesse conformando o interior já da casa. E aproveitando aqui ó, ao lado da porta, ó, do acesso aqui, então eu coloquei, ó, eu fiz aquele volume que vocês tinham me comentado, que ficou bacana naquela imagem de referência que a gente tem da Casa do Rio, né? Que ela foi construída, que ela tem esse volume aqui, que ela vem do térreo e sobe e vai até a cobertura. Isso aqui sobe até a cobertura, né? Então eu encaixei aqui dentro desse volume, aqui aquela parte que vocês queriam fazer o recanto do café. Estou chamando aqui de recanto do café. Então eu já coloquei ali uma pequena cuba, pode ter um cooktop, um frigobar dentro desse recorte aqui, desse volume, tá? E esse volume no segundo pavimento, ele conforma toda a parte de lareira e todo o fechamento da parede, dessa parede lá da sala, né, na parte de cima. E aqui a gente faz um piso, né, pode ser só um concreto ali, que a gente larga uma mesinha para poder, né, sentar e tomar o café aqui, com vista para esse lado de cá, com vista para cá, né, enfim, com vista aqui também para a esquina, né,
para os dois lados. Aqui a gente tem uma boa abertura aqui nessa parte de baixo aqui da casa, né? Ao mesmo tempo também a gente tem aqui uma conexão aqui com essa parte do solário, que ele vai ficar tapado com aqueles cobogós, que ele filtra a questão visual. Então a gente tem uma lavanderia aqui que a gente pode estender a roupa aqui tranquilamente, né? E vai ter uma malha aqui de cobogó que faz um efeito visual muito legal da fachada. E, bom, o apelo visual é bem grande, né, para esses cobogós. Vou aproveitar aqui, ó, eu remanejei um pouco a parte de cima da casa para conseguir encaixar mais um carro, tá? Eu vi aquele dia que vocês me perguntaram sobre, cabe 2 carros, né? Eu sei que o ideal seria caber 2 carros aqui, né? Então o que eu fiz? Eu puxei a estrutura, fiz um mesh assim de puxar um pouquinho as paredes para lá, para cá, para conseguir encaixar 2 carros, tá? Entre um pilar e outro, esses pontinhos pretos aqui são pilares circulares, tá? São pilares que não ficam dentro do corpo da parede da casa, então eu deixei ele circular porque ele fica num formato mais escultórico, digamos, né? Entre um pilar e outro aqui, a passagem ela é um pouco justa, tá? Ela não é a passagem mais confortável do mundo, mas ela é justa caso tu tivesse uma parede aqui, tá? E uma parede aqui. Na medida que tu passa com o carro do pilar, né? Eu tirei a parede que tinha aqui antes, para o carro poder abrir a porta sem ter que bater na parede aqui, tá? E ao mesmo tempo aqui, ó, eu recuei toda a parte construída do térreo, recuei do pilar aqui, para poder ter essa abertura de porta tranquilamente aqui do lado do carro, tá? Então, ela é justa nesse ponto aqui, mas no que tu passa do pilar, tu já tem aqui um respiro, ó, dos dois lados do carro, tu tem um grande respiro, tu consegue abrir as portas e funciona bem, tá? Coloquei também aqui a parte da cisterna, tá? Que a gente tinha conversado para ter esse sistema de captação de água da chuva, então a gente tem aqui a cisterna inferior. Cada um desses são 2 módulos, cada módulo cabe 600 litros, ou seja, a gente fica com 1.200 litros aqui para uso de jardim, lavar carro, tá? Para esses usos. E alguma torneira aqui externa, né, para o jardim. A gente tem aqui, eu coloquei uma central de gás, coloquei com 2 botijão de gás, tá? Previsto 2. Não estou prevendo mais que isso, porque a questão da climatização e da calefação da casa, a gente vai ter que ver agora, no decorrer do projeto, como é que a gente vai fazer, se vai ser só a lareira, se vai ser a lareira canadense, se vai ter piso radiante elétrico, se vai ser hidráulico, né? Se for piso radiante hidráulico, tem que ter mais botijão de gás, né? 4 pelo menos ali. Mas se for piso radiante elétrico, não precisa, né, ter mais botijão de gás. E se for só a lareira, né, também, né? Então 2 botijão já está mais do que suficiente ali. Então tem essa parte de infra aqui virado para a garagem, tá? E virado para essa circulação aqui mais secundária, né? E aqui a lavanderia com uma janelinha aqui para ter a ventilação cruzada. Aqui tu abre as 2 portas, aqui ela funciona como uma porta-janela, né? Tanto para cantinho de jardinagem como para a lavanderia. Tu abre as 2 portas, vai entrar bastante iluminação, bastante ventilação aqui. E tanto um como o outro, ela tem ventilação cruzada aqui, isso aqui não vai ser problema, né? Nessas 2 áreas que normalmente são mais fechadas, mais úmidas, mais molhadas, a gente vai ter aqui um respiro muito bom para não ter esse problema de umidade aqui embaixo, né? Bom, então aqui a gente tem o acesso, retomando aqui um pouquinho, aqui a subida da escada, eu pensei em ter uma janelinha aqui, que a pessoa já tem como um ponto focal. Quando sobe a escada aqui, ela visualiza tem toda uma área de pedras e vegetação aqui para trás, né? Fora do terreno, atrás da área da caixa d'água. Né? Então a pessoa sobe a escada aqui, quando ela vira, ela tem um visual para lá, ainda tem, né? Enquanto não tiver vizinho aqui. E quando vira para cá, né? Para subir o segundo pavimento, ela tem toda a visual para esse outro lado de cá. Então essas janelas elas são estrategicamente posicionadas, fazendo o percurso da pessoa que está acessando a casa aqui, que ela tem esse contato com... Ela está no ambiente interno, mas tem um contato com o exterior muito forte, né? Bom, eu acho que deu para repassar aqui bem, tá? Essa parte do térreo.
Vamos ali então para o segundo pavimento. Então aqui a gente tem o segundo pavimento, ó, com a escada aqui já acoplada, ó, fazendo parte, ó, da parte interna da casa. Tanto é que aqui, ó, eu dividi essa escada aqui, ela está conectada visualmente com toda a área interna da casa. Então a gente teve uma ampliação visual muito maior aqui da casa, ó, dessa parte da cozinha e jantar, porque daí aqui, ó, eu fiz um fechamento com vidro aqui e uma portinha de correr aqui, que a pessoa quando chega aqui em cima, ela abre a portinha, tá? E entra aqui dentro da casa. E daí aqui pode ser tudo um painel de vidro aqui para ter essa ampliação. Poderia não ter nada aqui e só ter um guarda-corpo? Poderia, tá? Mas por conta da climatização, tá? E por tu conseguir climatizar melhor, principalmente no inverno, esse ambiente aqui, eu achei melhor fechar a escada para impedir com que o calor saia para a parte da escada, entendeu? Então o calor se manteria de uma forma mais eficiente nesse ambiente. Mas se quiser ter só um guarda-corpo aqui, também é possível, tá? Vai demorar um pouquinho mais para esquentar o ambiente, não vai ser tão eficiente, vai funcionar também, mas assim funciona melhor. E ao mesmo tempo também, no verão, a gente consegue abrir todas as janelas aqui, consegue abrir aqui, essa janela pode ter mais uma abertura para cá, e a gente conseguir também ter ventilação cruzada aqui com essa parte da escada, né? Nesse sentido aqui. Então aqui ficou a sala de estar, né? E aqui o volume da lareira, que é aquele volume que vem lá de baixo, ó, tá? E vai até a cobertura, semelhante àquela imagem de referência da Casa do Rio que a gente tinha visto, tá? Daí eu tive que colocar, então, para conseguir colocar esse volume, que ele ficasse simétrico aqui na fachada, eu coloquei ele bem aqui no centro, né? Diferente daquela Casa do Rio, a planta dela, ela não tem a sacada, né? Ela sem a sacada. Então imagina que a casa de vocês não tivesse essa sacada aqui, esse volume aqui eu conseguiria centralizar exatamente aqui no sofá, tá? Deixar ele centralizado aqui, ó, sem ter esse dentezinho para cá, daí eu conseguiria colocar uma janela aqui, né? Mas como o caso de vocês é diferente daquele do Rio, tem a sacada, então eu tive que centralizar esse volume, ó, bem aqui no meio, tá? E fazendo com que tudo isso aqui fosse um volume fechado na fachada. E isso aqui, ó, é aquela partezinha que fica em balanço, tá? Que fica flutuante. As duas quinas aqui, ó, elas ficam flutuantes na fachada, tá? E bom, em função aqui então da escada aqui também, ó, eu coloquei aqui algumas outras aberturas, ó, que a gente consegue, ó, tem as mesmas aberturas que tem lá no térreo, vem até o segundo pavimento, ela vem de cima a baixo ou de baixo para cima, tá? Então a gente tem aqui alguns rasgos, né, que conformam essas janelas aqui que faz o contato com o exterior. Uma outra questão que vocês tinham me comentado era para retirar, né, a sacada aqui da parte dos dormitórios, que não ia ser tão utilizado, e deixar um vazio nessa região aqui, certo? Só passando a viga, tá? O que eu fiz aqui? Eu comecei a mexer também no modelo 3D da maquete eletrônica, e o que eu percebi? Que retirar essa laje aqui vai impactar bastante, assim, em relação ao acabamento de fachada ali, a relação a ter uma marquise de proteção para a parte do térreo, enfim, várias coisas. Então, o que eu imaginei? Tá? Ter um jardim seco aqui, deixar a laje aqui, colocar somente uma brita leve, onde isso não vai ter quase manutenção, tá? Manutenção vai ser muito pouca, quase inexistente, trabalhando só com uma brita leve. Se quiser, dá para botar da janela dos dormitórios aqui, algum vaso que outro sobre essa brita leve, mas continuar com essa laje aqui fechada, que vai dar um acabamento melhor da casa. Eu sei que um dos motivos também de tirar a sacada também era por diminuir a área construída, né? Mas ele é um pouco assim também querer se enganar, tirar esse pedaço de laje aqui, porque é o seguinte, eu tenho uma cobertura que vai continuar sendo fechada aqui em cima, na parte do teto,
né? Eu tenho uma viga que vem para cá, tem uma viga que vem para cá, eu vou ter uma outra viga que vai vir para cá para segurar aqui no meio, né? Então, ter 2 buracos aqui não quer dizer que tu está tirando aqui 15 metros quadrados, né? Na verdade, por estar cobrindo tudo que tu tem projeção de cobertura, tu tem que considerar na metragem na área construída, né? Tirando o piso aqui, o contrapiso, deixando só a brita leve, claro que vai ficar esse metro quadrado um pouco mais barato, né? Mas ainda assim, tu tem uma cobertura, né? Tu ainda tem viga de concreto chegando, tu ainda tem ferragens, né? Tu tem toda uma área construída aqui, por mais que tu deixe uns vãos aqui, né? Tu tem que considerar como área construída. Então, eu acho que não faz muito sentido, já que tu está fazendo toda uma laje aqui, não simplesmente prolongar 1 metrinho a laje aqui para fora, tá? Isso não impactaria em quase nada, assim, em relação à questão financeira, entendeu? Mas uma coisa aqui que eu comecei a fazer, que eu comecei a redimensionar, que antes, eu não sei se vocês lembram que no estudo anterior eu estava com um desenho e esboçando praticamente um rasgo de vidro e de janela dessa parte aqui, ó, toda essa fachada aqui, só que estava tudo aberto, tá? Agora eu já comecei a dar uma redimensionada nos vãos de janela, diminuir um pouquinho, tá? Porque vão de janela, quanto mais vão de janela tu tem, mais cara fica essa residência, né? Então, se tu consegue dimensionar esses vãos um pouco menor, tu consegue já baixar consideravelmente a questão de custo que será investido na obra, tá? Então, eu deixei ainda rasos aqui bem generosos para a parte de estar, jantar e aqui também na cozinha, né? E o dormitório, mas eu criei alguns fechamentos, criando algumas golas aqui no banheiro, deixando a janela um pouquinho menor, né? Mas isso tudo eu vou ter que validar também, essas dimensões de janela, quando for fazer o modelo 3D definitivo, o modelo final, para ver se isso aqui que eu estou propondo em planta vai casar bem lá no final, tá? Com o projeto do todo da casa. Aqui também eu mantive aquela janela da circulação, que eu acho que vai ser uma janela bem legal, uma janela focal aqui, que vai focar para a questão da paisagem do outro lado. E a pessoa que está aqui no quarto de hóspedes, ela tem essa relação para os dois lados aqui, né? Que seria bem bacana, né? Ela olha para cá, tem uma paisagem, olha para lá, ela consegue também filtrar uma outra paisagem para cá. A gente pode adotar também com fechamento de cobogosa aqui na frente do vidro, para ter uma filtragem para quando tiver um vizinho, né, morando aqui, né? Isso não seria problema. E um outro detalhe também, que estava no layout anterior, que antes aqui havia uma escada, certo? Havia uma escada aqui lá para cobertura, agora eu remanejei essa escada, não tem mais o acesso que vai para a cobertura, para o mirante, e daí eu reloquei um pouquinho aqui as medidas da sala de estar, jantar, cozinha, dormitório de vocês. Eu fui colocando toda aquela medida da escada, eu fui distribuindo para os demais ambientes. Bom, e aqui então na cobertura, ficou uma cobertura bem mais otimizada, com uma infra menor, né, já que não tem o mirante, e daí somente então com um reservatório superior para água pluvial e água potável da Corsan, né, 2 reservatórios, e um boiler para a gente também depois instalar as placas de aquecimento solar e placas fotovoltaicas nessa região aqui e nessa área aqui. Também tem aqui, ó, já estou prevendo aqui a casa de ar-condicionado, tá? Então é importante prever isso, que muitas vezes não é previsto nos projetos, e dela já fica bem camuflada, aqui a gente faz um fechamento venezianado metálico, virado para cá, né? Não vai impactar em nada na fachada, a gente esconde todos os aparelhos, eles ficam bem ventilados e todos eles na mesma posição, e isso é bem favorável para a casa, para que não fique aparelho aparecendo na fachada depois, certo? Bom, e aqui atualizando aquela nossa planilha de áreas, tá? Nossa planilha visual, né, de áreas. E como eu vou deixar o PDF com vocês, vocês vão poder dar um zoom nele e olhar mais detalhadamente qual a área que ficou para cada um dos espaços, tá? Aqui, essas metragens quadradas que estão aqui, no lateral aqui, é a área considerando a parede, tá? Não é só a área de piso.
A área que está dentro de cada um dos ambientes é somente a área útil de piso. E aqui, então, é englobando, fazendo toda essa volta aqui, ó, englobando as paredes, mais esse aqui da parte do café, tá? Então, aqui a gente tem 55 metros quadrados, bem construídos, tá? Com paredes, né? Não estou considerando a área de garagem, tá? Deveria considerar uma porcentagem como área de garagem. É um investimento bem menor, sim é, mas também é a área construída, né? A garagem, a área de piso aqui com a mesa, né? Mas aqui ó, eu estou considerando somente 55 metros quadrados, essa parte toda aqui, mas essa areazinha de café, que é onde mais se investe, né? Aqui, 152 metros quadrados, estou considerando todo o pavimento, tá ok? Todo o segundo pavimento está com 152 metros quadrados. E agora aqui, a gente está com um reservatório, todo o volume lá de cima, a gente está com 19 metros quadrados, considerando as paredes. Somando tudo, a gente tem 225 metros quadrados, tá ok? Mais a área de garagem, tá? No projeto anterior, se eu somasse a rampa, aqui eu já estou considerando a escada incorporada à casa, né? Por isso que a área está maior do que eu tinha colocado nesse cantinho aqui do outro projeto que eu mostrei para vocês. Mas considerando no outro projeto a rampa, a gente estava chegando com a rampa a 240 metros quadrados aqui. Agora está chegando a 225, tá ok? Então eu acho que é importante assim, vocês darem uma boa olhada na planta, tá? Ver tudo o que vocês acham, se gostaram, se não gostaram. Deem uma olhada nas áreas aqui, me digam o que vocês estão achando. Se por acaso tiver que reduzir a área, tá? Eu teria que fazer um mesh bem grande aqui nessa planta, tá? O que eu ia propor se tiver que reduzir a área? Teria que retirar, a gente acrescentou esse lavabo aqui embaixo, certo? Se eu retiro esse lavabo aqui, eu consigo diminuir 10 metros quadrados desse pavimento aqui. Eu consigo puxar toda essa parede aqui, eu consigo puxar ela bastante para cá. Eu vou reduzir bastante a área interna de cada um dos compartimentos, tá? Hoje, o que eu diria para vocês? Ela está uma área enxuta internamente de cada ambiente, é uma área enxuta, mas ainda é uma área confortável, tá? Se for reduzir mais a área, vai ficar uma casa bem mais compacta, tá? Vai ficar mais compacto, mas dentro do mínimo aceitável. Vocês entenderam? Então, eu consigo aqui uns 10 metros quadrados e daí teria que remanejar isso aqui também. Acho que eu consigo tirar uns 5 metros quadrados. Assim, ó. Tirando esse lavabo aqui, eu conseguiria diminuir 15 metros quadrados. Chegaria a 205 metros quadrados a casa. Tá? Mas teria que fazer um bom mesh aqui e compactar todos os ambientes. E daí vocês vão pensar assim, tá, mas vai ficar faltando o lavabo, né, no segundo pavimento, né? Então eu teria que reajustar o layout desse banheiro aqui para que ele tivesse uma porta que abrisse para essa circulação, tá? Para que ele fosse um banheiro, além de uso de hóspedes, também fosse um banheiro social da casa, ok? Então essa seria uma modificação caso vocês queiram ainda enxugar a questão de áreas, tá? Mas daí eu fico aí, vocês deem uma pensada, né, alguns dias aí, avaliem com calma, para ver se a gente pode, né, continuar seguindo nesse meu layout que eu fiz agora, tá, que ele já está mais enxuto pelo fato de tirar aquela rampa, né, mas se vocês quiserem depois a gente conversa e a gente reajusta, né. E aqui então, só para mostrar aqui então a parte hidráulica, localização de áreas molhadas, como é que ficou agora. Estou aqui utilizando basicamente, a gente vai ter um shaft aqui, onde desce a coluna hidráulica, e eu consigo descer o shaft ó, pelo meio de todas as áreas molhadas, tá? E tranquilamente acessar esse banheiro aqui, acessar aqui a parte da cisterna, é bom que ela está
junto aqui dessas áreas molhadas também, né? Então vai ter uma fácil comunicação com o reservatório superior e todas as demais áreas da casa. Somente essa aqui ficou um pouquinho mais longe, mas pelo piso a gente consegue, ou pelo forro aqui, a gente consegue levar também um cano para abastecer aqui. Isso não vai ter problema nenhum para abastecer essa parte do café. E na parte estrutural aqui, isso aqui é o que eu tenho conversado com o engenheiro estrutural, né? Então, só para que vocês visualizem mais ou menos que ainda a gente ainda consegue manter uma racionalização da estrutura, né? Então, ela está bem amarrada, né? E isso aqui tudo eu vou conversando com mais detalhes com o engenheiro, depois eu vou repassar com vocês, né? Mas esse aqui é o estudo do layout, tá? Depois eu vou ter que atualizar também o modelo 3D, eu não fiz ainda, porque eu quero que vocês deem uma boa avaliada no layout para ver se está ficando de acordo com aquilo que vocês querem. Daí, se o layout estiver de acordo, eu vou também agora refazer o modelo 3D da casa e, obviamente, já vou deixar um pouquinho, alguma coisa que outra em termos de fachada aqui, né, eu vou modificar, porque é sempre aquele vai e volta, assim, né? Tu faz o 3D, daí tu modifica um pouco a planta, daí tu modifica a planta, modifica um pouco o 3D, né? Então fica indo e voltando, né? Até tu conseguir amarrar e definir tudo muito bem, assim. Mas vamos ver agora, em termos de layout, o que vocês acharam, daí eu fico no aguardo de vocês, tá bom? Valeu, brigadão, até mais!